Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Estamos no mês de setembro e próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, será comemorado o Dia da Independência do Brasil. Vocês sabem o que significa independência? O que é ser independente? Independência significa que alguém adquiriu condições para tomar suas próprias decisões, para dar seguimento à sua vida sem depender da opinião de ninguém, nem da opinião e nem financeiramente de outras pessoas. Ela tem capacidade suficiente para seguir o seu destino e os seus objetivos, certo? Então, o Brasil se tornou independente porque ele deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país e a ser governado pelas suas próprias leis, segundo suas próprias leis. Ok? Então vamos descobrir como aconteceu isso, como se deu essa história da independência do Brasil. Há muito tempo atrás, quando nós ainda não éramos nem nascidos, nem nós, nem nossos pais, nem nossos avós, nem tampouco os nossos bisavós. Não havia nenhum de nós ainda aqui, certo? Isso aconteceu em 1500, quando um navegador e explorador que trabalhava para o rei de Portugal, chamado Pedro Álvares Cabral, ele chegou aqui nas terras do Brasil. Sabe quem eles encontraram? Ele encontrou aqui, criança? Os índios, isso mesmo. Os índios já moravam aqui no Brasil, certo? Então, Cabral resolveu ficar aqui nas terras do Brasil para descobrir o que essas terras tão grandes, tão imensas tinham. Passou um tempo aqui observando tudo e depois de um tempo voltou para Portugal, certo? Quando chegou em Portugal, Portugal é um país bem distante aqui do Brasil. Quando ele chegou em Portugal, ele falou para o rei de Portugal que havia encontrado umas terras muito bonitas e que tinha muitas riquezas. O rei de Portugal, então, resolveu vir morar aqui. Pegou a sua família, colocou em um navio e navegou até chegar aqui. O rei tinha um filho, um príncipe chamado Pedro. E Pedro ainda era uma criança, assim como vocês. Quando a família real ancorou aqui nas terras brasileiras, eles ficaram encantados com toda a beleza e todas as maravilhas que o nosso Brasil tinha. Então o tempo passou e a família real morando aqui no Brasil. Mas crianças, o rei, ele era uma pessoa gananciosa. Sabe o que ele fez? Ele pegava todas as riquezas, todo o ouro, tudo que ele encontrava aqui nas terras do Brasil e levava para Portugal. Às vezes vendia para outros países. Era assim, viu, crianças? Ele pegava a riqueza, toda a nossa riqueza e exportava, certo? Depois de muito tempo, o rei precisou voltar para Portugal. Mas ele deixou aqui o seu filho, o príncipe Pedro, que se chamava Dom Pedro I. Dom Pedro ficou aqui governando o país, o Brasil. Só que o Brasil não era um país ainda, viu, crianças? O Brasil dependia de Portugal, era tudo
que acontecia aqui era através de Portugal. Portugal mandava em tudo, o rei, né? Portugal era o rei de Portugal que mandava em tudo aqui, viu? Então, Pedro Álvares, Dom Pedro I, ficou aqui governando um bom tempo. As pessoas que moravam aqui naquela época gostavam muito de Dom Pedro. E Dom Pedro também gostava das pessoas que moravam aqui. Só que acreditam que um dia o rei lá de Portugal avisou que ia transformar o Brasil novamente em uma colônia de Portugal. Só que o povo brasileiro não gostou nada disso, nem Dom Pedro também. Então Dom Pedro se uniu ao povo brasileiro, montou em seu cavalo, pegou a sua espada e foi lá para as margens do rio Ipiranga e deu um grito bem alto: independência ou morte! E o povo respondeu: independência! E a partir desse dia, o nosso país se tornou um país livre. Deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país livre. Isso aconteceu no dia 7 de setembro do ano de 1822. E a cada ano, todo dia 7 de setembro, as pessoas comemoram a independência do Brasil. E viva o Brasil! Agora vamos cantar, crianças? Dom Pedro I subiu num cavalo, gritando bem alto assim: independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga, não somos mais colônia, sim um país. Pá, 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 pará, pá, 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 pá. Dom Pedro I subiu no cavalo, gritando bem alto assim: independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga, não somos mais colônia e sim um país. Viva Dom Pedro, viva o Brasil! 7 de setembro, independência do Brasil. Viva Dom Pedro, viva o Brasil! 7 de setembro, independência do Brasil. Viva o Brasil! Viva a independência do Brasil!